funciona a mente do paciente com obesidade. E, gente, não se assustem se ao longo das próximas explicações você também se identificar com algumas coisas que você vai ver aqui. Porque isso é sobre o ser humano com obesidade. E, aliás, é sobre o ser humano. E eu e você somos humanos. Então, a gente pode se conectar, se identificar, se encontrar em algumas falas, em algumas características que são muito prevalentes no paciente com obesidade, mas em qualquer ser humano, tá? Então eu quero trazer aqui para vocês esse conteúdo também completamente autoral e inédito. Gente, pode colocar a tela cheia aqui para o pessoal ver. Quais são os padrões de pensamento do paciente? Gente, eu não coloquei referência porque isso é fruto de uma observação prática. De muitos anos, já atendi centenas de pacientes com obesidade. E falo isso, né, com propriedade, no 1-a-1, escutando esses pacientes, observando os padrões de pensamento e comportamentos que se repetiam, para chegar aqui nessa imagem e transmitir para vocês. Então, o primeiro padrão de pensamento do paciente está aqui em cima, vocês estão vendo aí. É o padrão de pensamento tudo ou nada. Também definido pela TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, como pensamentos dicotômicos. Tá? Eu vou falar sobre esse pensamento tudo ou nada. Aqui do lado tem a incapacidade de adiamento de gratificação. Nós vamos falar sobre isso. O paciente com obesidade, ele tem avidez pela gratificação imediata, pela recompensa imediata. Então, por que é difícil para o paciente começar um processo de emagrecimento? Porque emagrecer dá prazer, é recompensador, mas a recompensa não é tão imediata, por exemplo, como a recompensa de comer. Como a recompensa da comida. Comer dá prazer. E o prazer da comida é muito mais imediato do que o prazer do processo de emagrecimento. Porque emagrecer requer tempo, investimento de energia. E muitas vezes o paciente ele é condicionado, né, a ter essa necessidade da recompensa imediata, a ter essa dificuldade de adiar a gratificação. É muito difícil quando você coloca na balança o prazer de comer e o prazer de emagrecer. O prazer de comer ganha fácil, porque é imediato. E os pacientes têm esse padrão, essa dificuldade, essa incapacidade de adiar a gratificação. Uma outra característica, pouca reflexão quanto a consequências. Sabe assim, eu vou comer isso aqui, depois eu penso, depois eu começo a dieta, depois eu faço isso, eu me empenho aqui. Essa pouca reflexão quanto a consequências, às vezes bem típico no paciente que tem o padrão alimentar beliscador. É só um pouquinho aqui, não vai mudar nada, depois eu vejo, depois eu penso. E aí eu não equaciono muito bem a consequência, os resultados das minhas ações, eu vou fazendo e depois eu penso. E, gente, isso daqui não é para rotular o paciente com obesidade, tá? Eu quero fazer um enquadramento, pelo contrário. Essa jornada é para a gente entender o ser humano por trás da obesidade, para que a gente consiga ter mais ferramentas de ajudá-lo, tá? Essa outra característica aqui embaixo, no cantinho do slide, não sei se vocês estão vendo, decisões aparentemente irrelevantes. Essa é mais típica ainda do paciente beliscador. Só um pouquinho é irrelevante. Depois, isso aqui não vai mudar nada não. Eu estou de dieta, mas é só um pouquinho, não custa nada. Sabe esse pensamento permissivo, sabotador? Ele é muitas vezes controlado por essa decisão aparentemente irrelevante, tá? É o paciente pensar que é irrelevante, um escapezinho, outro ali, não vai mudar o resultado final. Aqui em cima, outra característica muito presente no paciente com obesidade. Mecanismos de evitação acionados. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Está fazendo sentido para vocês esse conteúdo? Vocês estão lembrando de algum paciente aí que você já atendeu na sua vida, que tem essas características, estão associando, é comum até você até mesmo se identificar com alguma dessas características, ou lembrar aí de algum paciente que te marcou, que tinha exatamente algum ou mais de um desses padrões. É muito comum isso. Esses mecanismos de evitação acionados é aquela coisa assim. Quem já atendeu algum paciente
que evita a balança? Ai, doutor, eu não gosto de me pesar. Eu já atendi paciente no consultório que se pesou de costas para a balança, porque não queria ver o peso. E por que as pessoas evitam algumas situações? Geralmente você evita aquilo que te traz dor ou desconforto. Então, para muitos pacientes com obesidade, subir na balança e dar de cara com o peso e ser confrontado com a realidade do próprio corpo é doloroso. E está tudo bem, é por isso que eles evitam. Da mesma forma, não apenas um comportamento de evitação com a balança. É muito comum o paciente também não gostar de foto, não gostar de ser notado, não gostar de, muitas vezes, de se ver no espelho. São mecanismos de evitação acionados. E, às vezes, isso dificulta o tratamento. Porque, por exemplo, pesar-se regularmente é uma estratégia cientificamente comprovada que ajuda os pacientes no processo de emagrecimento. Engaja, é uma ferramenta de acompanhamento do paciente. Mas o paciente que tem esse padrão de pensamento muito forte, esse mecanismo de evitação acionado, ele não vai querer se pesar de jeito nenhum. Ou você vai ter que fazer um trabalho muito focado, né, com habilidade, com as ferramentas que a gente vai aprender aqui na jornada de obesidade, para conseguir evocar um comportamento de adesão nesse paciente, para que ele possa se pesar, tá? Então, gente, são alguns padrões. E o que é o pensamento tudo ou nada? Eu comecei por ele e acabei deixando por último. Gente, vocês já viram aquele paciente assim que diz: ou eu tô de dieta, e quando eu tô de dieta, eu tô focado. Eu só como, vou brincar, bicho e folha, eu vou para a academia todos os dias e eu não falho nada, eu não escapo em nenhum momento. Ele está no modo tudo, tá? No modo 100% focado. Aí acontece um dia difícil. Paciente, poxa, teve um dia difícil no trabalho, viajou, mudou a rotina, teve um dia muito estressante, acabou um relacionamento, brigou com o chefe, brigou com a mãe. Aí ele, poxa vida, foi um dia difícil, nesse dia ele não malhou, nesse dia ele teve vontade de comer coisas fora da dieta e tudo bem, ele vai lá e come. E sabe o que é que acontece? Qual é a disfunção nesse caso? É que na hora que ele come, ele sente uma culpa tão cruel. Ele sente um sentimento de falha e fracasso tão grande. Ele começa a se sentir tão mal por ter pecado, transgredido, que ele automaticamente cicla para o polo nada. E aí ele, já que eu a baguncei mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca. E aí o paciente abandona o tratamento. E diz assim: depois eu vou recomeçar. Amanhã eu vou recomeçar, segunda que vem eu recomeço. E ele vai procrastinando a decisão de recomeçar o tratamento. Quem aí já teve algum paciente que percebeu esse padrão de pensamento tudo ou nada? É super comum, gente. Super comum. E agora que você já sabe, que você tem esse conhecimento, vai ser mais fácil você reconhecer isso. Amanhã, quando você for atender um paciente com obesidade, se ele tiver esse padrão, muitas vezes na história que ele conta, quando eu foco, mas também quando eu perco o prumo, eu me jogo, né? É diferente daquele paciente: poxa, hoje eu tive um dia difícil, não consegui fazer, mas amanhã eu retomo minha dieta, eu retomo meu tratamento, eu retomo a atividade física. Perceba que é uma forma de pensar muito mais funcional, mas muitas vezes é difícil para o paciente encontrar esse equilíbrio. Ele funciona muito nos polos, ou no polo do tudo, ou no polo do nada. Essa é uma armadilha de pensamento muito comum no paciente com obesidade. Gente, vocês estão acompanhando aí? Eu não estou vendo os comentários. O pessoal está acompanhando, estão conseguindo entender esses padrões de pensamento muito comum no paciente com obesidade. É assim. E existem vários, tá? Eu trouxe aqui os principais para a gente buscar compreender quem é esse paciente com obesidade. E agora eu quero trazer, agora que você entendeu os padrões de pensamento mais comum, eu quero trazer para vocês alguns aspectos psicológicos, algumas características que também são muito prevalentes, né?
no paciente com obesidade, a partir da minha observação prática, e que também dificulta ou impede muitas vezes a adesão do paciente ao tratamento e o resultado. Vocês estão vendo aqui, gente, na tela? Coloca esse slide em tela cheia. Esse slide também é muito importante. Aqui eu trago para vocês quais são os aspectos psicológicos mais comuns do paciente com obesidade. De novo, gente, isso aqui não é rotular o paciente, isso aqui é trazer aspectos que são comuns e que se repetem. E muitas pessoas, como eu e você, podem se identificar. Eu acho que eu tenho alguns, vários, se não todos daqui. Mas é assim que o nosso paciente funciona e a gente precisa conhecer para poder ajudar, aprender para poder ajudar. Então, vê só, gente, aqui do lado do slide, começando pelo lado, não sei se é o esquerdo da tela de vocês, inibição emocional. Há quem diga, e todo mundo já ouviu falar no comer emocional, né? Aquele comer que a gente come para anestesiar as emoções. É aquela emoção que a gente não conseguiu expressar, que a gente inibiu. Ou por medo, ou por vergonha, ou por raiva. E aí a gente bloqueou e a gente usa a comida como estratégia de regulação emocional para se anestesiar. O paciente com obesidade tem muito disso, muita dificuldade de expressar as próprias emoções. E há quem diga que a emoção é uma energia presa, a emoção não manifesta, é uma energia presa que não foi liberada. E aquela energia está ali me consumindo. Então eu como para me distrair, para anestesiar, para passar aquela emoção desconfortável. Geralmente emoções desconfortáveis, medo, tristeza, raiva. Tá? Aqui embaixo, já expliquei para vocês, avidez pela gratificação imediata. Eu quero o resultado na hora. É por isso que o paciente chega no consultório e diz, doutora, quanto de peso eu quero perder? Eu quero perder 10 quilos em um mês. E você fica maluco do outro lado. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Com esse paciente que quer perder 10 quilos em um mês, ele quer um milagre. E quantas vezes, às vezes, a gente tem raiva até, né? E diz assim, puxa vida, o que essa pessoa está pensando? Eu não tenho o que fazer. Gente, é o padrão de pensamento, é normal, é a programação mental do paciente que é assim. Eles têm avidez pela gratificação imediata. E quantos de nós também não queremos os resultados das coisas que a gente faz imediatamente? Está tudo bem. E é interessante que a gente entenda isso para conseguir se conectar e construir o quê? Empatia com o nosso paciente. Porque isso é fundamental para o resultado. Aqui embaixo, autocrítica elevada. Vocês conhecem algum paciente? Veio na consulta com você, você foi lá, fez uma consulta linda, baseada no conhecimento da jornada de obesidade, explicou tudo para o paciente, tudo que ele precisava fazer, prescreveu ali alguma medicação para ele. E aí o paciente diz assim, tá certo, doutor, eu vou me empolgar, eu vou focar, a senhora vai ver. Aí o paciente vai, se empolga, você marca uma consulta de retorno 30 dias depois, um mês depois. Vem aqui para a gente ver como é que foi o resultado do seu tratamento. Aí o paciente volta. Poxa vida, perdeu 5 quilos no mês. Caramba, um resultado maravilhoso, mais de 1 quilo por semana. E aí você vai dizer para ele, fulano, parabéns, que resultado bom. Aí o paciente diz, a senhora achou que foi bom? Foi bom assim não, como eu queria. Ah, foi? Eu esperava mais. Ah, eu não fui tão bem como eu queria. Eu poderia ter me dedicado mais ao exercício, eu errei várias coisas da dieta que eu não segui direito. Ah, eu não estou muito feliz, eu queria que tivesse sido mais. Sabe por que o paciente pensa assim? Por causa disso aqui, ó. Autocrítica elevada. Pode colocar o slide em tela cheia de novo. Autocrítica elevada. Eu coloco um padrão de desempenho para mim elevadíssimo. E se eu não atinjo aquela expectativa, aquele padrão, eu me sinto um fracassado, por mais que eu tenha tido um resultado excelente. E nós médicos que tratamos obesidade, a gente precisa saber disso do paciente. A gente precisa saber que isso é o normal e o esperado. Para a gente não brigar com o paciente quando ele chegar nessa situação e dizer, como assim? Você não acha que foi um resultado maravilhoso? Foi incrível?
Isso aí não vai animar o paciente, não. Você precisa se conectar com essa dificuldade de perceber o resultado. Às vezes o paciente se olha no espelho, perdeu um pesão e diz assim, mas não estou vendo diferença nenhuma, eu queria estar com o corpo de fulano. É a autocrítica, é o padrão de desempenho que é alto demais, gente. E está tudo bem. Aqui do lado, isolamento social. Outro padrão muito comum no paciente com obesidade. Gente, isolamento social é aquela coisa assim. Eu me sinto muitas vezes envergonhado com a minha forma, com o meu corpo, com quem eu sou, e eu me isolo. Eu evito lugares públicos, eu evito situações onde eu vou me expor, e isso é disfuncional, tá? Porque muitas vezes o paciente com obesidade, ele se priva de várias coisas por conta do excesso de peso. E por isso que perder peso, se você já teve alguma oportunidade de acompanhar um paciente no consultório que perdeu bastante peso, que viveu assim uma história transformadora de emagrecimento, você vai saber isso aqui que eu estou falando. Como os pacientes parecem assim, gente, que eles estavam escondidos e eles se abrem para viver. Eles começam a fazer tudo que eles deixaram de fazer por causa do isolamento social. É como se eles se reconectassem consigo e tivessem uma autoconfiança, uma autoestima muito melhor. Né? Então, o isolamento social, eles evitarem ambientes públicos, isso é típico, isso é também muito presente no paciente com obesidade. E aqui, para a gente terminar, esses aspectos psicológicos, está aqui o autossacrifício. Gente, que é autossacrifício? Como o próprio nome diz, você se coloca em sacrifício, você sacrifica as suas próprias necessidades em detrimento das necessidades do outro. Então, eu vejo muito isso. Quer um exemplo de um paciente com obesidade que é muito comum no consultório e que tem claramente esse padrão? Pensa numa paciente mulher, casada, com filhos e que ainda trabalha fora de casa. Esse é o protótipo típico do paciente que tem essa característica psicológica bem elevada. É uma paciente que muitas vezes ela vive sobrecarregada, em alto sacrifício. Eu tenho que cuidar da casa, do marido, dos filhos, do trabalho lá fora, e eu não tenho tempo para cuidar de mim, é muita coisa. Eu não consigo gerenciar um tempo para o meu autocuidado. Isso também é uma característica muito comum. E às vezes é essa programação de viver em autossacrifício que impede o paciente, por exemplo, de começar um tratamento para perder peso. Eu não tenho tempo de me organizar, de fazer uma atividade física, de começar uma alimentação. Então, isso é também uma característica comum. Gente, vocês que estão aí na live, pegaram esses aspectos psicológicos que eu falei? Lembraram aí de algum paciente que você já atendeu, que você identificou alguma dessas características, que você lembrou, que se repetiu em algum paciente que você atendeu? Lembra disso, gente. Peguem o código da mente do paciente com obesidade. Isso vai ajudar muito na hora que você estiver lá, tete a tete, na frente, diante do seu paciente com obesidade, só você e ele, lá no consultório, no ambulatório, onde quer que você trabalhe.